Olá pessoal, meu nome é Amanda Pichontekoski, esse canal é Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia. Essa é a nossa série de Céu da Semana, onde eu falo os principais trânsitos astrológicos e as possíveis correspondências e eventos para que vocês possam ficar atentos e aproveitar as movimentações positivas e evitar as negativas. Então, gente, essa semana a gente não vai ter talvez grandes colocações, mas eu vou explicar aqui para vocês algo que muitas pessoas que não estavam acompanhando o canal ficaram um pouco perdidas a respeito dessas situações contra a mulher e o aumento do assunto em relação a isso. Porque quem está de olho já estava sabendo do motivo do mês de dezembro ter tanto, esse dezembro em específico, ter tanto esse assunto em alta, e eu vou mostrar aqui para vocês novamente e passar algumas outras datas. Inclusive eu avisei, tenham cuidado, prestem atenção, mulherada, com quem vocês se relacionam, quando vão sair, etc. E olha, é muito triste ver todas essas coisas que aconteceram, principalmente ali no comecinho de dezembro, mas a situação começou, na verdade, no final de novembro. E eu avisei no Céu da Semana da última semana de novembro, avisei também, inclusive antes dessa última semana de novembro, avisei sobre o mês de dezembro e falei que o assunto estaria em alta. Eu só não coloquei o título chamativo, resolvi colocar agora, para explicar, porque muitas pessoas me perguntaram, desavisadas, então fica a dica aqui, gente. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, para ter mais atenção no Céu da Semana, nas movimentações, para a gente poder se prevenir e se cuidar também. Então, o que aconteceu lá em novembro? Vou falar sobre o Céu da Semana, então quem quiser só o Céu da Semana é só avançar um pouquinho o vídeo, tá? A gente teve ali a volta do Urano para Touro, mas antes do Urano voltar para Touro, a gente teve toda uma situação no mês de novembro inteiro do Mercúrio retrógrado. Não sei se vocês estão lembrando sobre isso, A gente teve a Lua Nova ali no finalzinho do signo de Escorpião. A gente teve o Mercúrio, ele foi até grau 6 de Sagitário, então nisso ele passou a primeira oposição com o Urano. Deixa eu mostrar melhor aqui para vocês. Aqui, 5, 6, mais um pouquinho antes, aqui. Então foi final de outubro, 29 de outubro, o Mercúrio aqui entrando em Sagitário, mas ele fez a primeira oposição um pouquinho antes, 27, 28, com o Urano. Um pouco antes disso, a gente teve algumas falas meio atrapalhadas ali, de pessoas importantes aqui no governo brasileiro. Um pouco antes disso. E eu avisei, situações ali, situações elétricas. Teve a situação da COP30, que teve um incêndio elétrico, provavelmente. Então, derivou disso aí também. Então, todo um perigo nesse sentido. Só que o que acontece? Assim que esse Mercúrio entrou em Sagitário, aí ele ficou retrógrado, estacionou, ficou retrógrado na primeira quinzena de novembro, um pouquinho antes da primeira quinzena. O Urano voltou para Touro. Nesse grau 29 e 44, a gente tem as Pleiades, tá? As Pleiades, elas são um aglomerado de estrelas que tem relação com confusões amorosas, tá? Resumidamente. E uma cegueira, uma dificuldade de ver as coisas. Oposto a esse grau, a gente tem o 29 de Escorpião. O 29 de Escorpião, a gente tem Toliman. Toliman é uma estrela da constelação de Sagitário, muito perigosa, que fala sobre pessoas perigosas, sobre relacionamentos conturbados, sobre pessoas que se aproveitam das outras pessoas. Então, é muito complicado. Um pouco antes disso, inclusive 2024, metade de 2023, metade de 2024, a gente teve várias conjunções e questões ali com o Marte, envolvendo Marte também. Inclusive aqui a gente também teve oposição com o Marte um pouquinho antes disso, dessa relação toda, e com a estrela Algol. Então foram uma série de conjunções e oposições no grau 24, 25, 26 de Touro, que também tem estrelas complicadas sobre essa questão toda de relacionamento. Então é um tema que volta e meia ele tá se desenrolando e se desenvolvendo, e a gente está num ápice dele, de certa forma, sobre essa situação toda, mas a priori é muito provável que diminua um pouco esse assunto já para 2026. Claro, a gente vai ter alguns outros trânsitos que vão bater nessa tecla, mas não com tanta ênfase, porque o Urano ele já está se retirando de Touro atualmente e entrando no signo de Gêmeos, tá?
Então a gente vai ter uma nova visão sobre esse assunto todo, que já tem surgido algumas opiniões diferentes, já tem sido colocadas algumas outras propostas em relação a isso, né? Mas fica aqui só uma análise mais fria para vocês, tá? Então aqui, eu tô dia 14 de novembro, o Mercúrio ficou retrógrado, volta, continua, fez a oposição de novo, teve a lua nova aqui no final de novembro, e olha só, a Vênus se aproximando, e a Vênus aqui, ela tá exilada, ela tá enfraquecida. A Vênus, ela tem uma relação muito forte com as mulheres. Então, as mulheres são regidas tanto pela Lua quanto por Vênus. Então, se acontece alguma coisa com Vênus ou com a Lua, acentua situações, no geral, de ocorrer com mulheres. E se tiver alguma tendência, algum indício, algum testemunho no próprio mapa e a pessoa não cuida, a tendência é que aconteça, né? Não tem como. A astrologia serve pra gente observar a tendência e conseguir prevenir ela. Ok, então o Mercúrio voltou bastante aqui pro final ali de Escorpião, passou de novo pelo Urano, né? Passou pela Vênus, e a Vênus aqui no dia 25 de novembro começa a fazer a órbita de aspectação de oposição. Então fica 28, 29 de novembro, acentuando tudo isso, o Mercúrio estaciona e vai ficar direto, a Vênus passa no dia 1 de dezembro. A Vênus passando, ocorreram as manifestações, teve toda a situação de divulgar o que aconteceu, né? Aconteceram mais algumas coisas, até porque a Lua também passou pelo Quiron, por Áries, no final de Áries, então gera um pouco de discórdia, algumas coisas assim, enquanto a Vênus também ainda estava fazendo órbita de oposição, mas agora já separativa, em outro signo, então é bem mais brando. Só que as notícias continuaram correndo, principalmente para pegar, né, o agente causador da situação, para a galera absorver que estava em choque de algumas outras coisas assim bem complicadas, né, gente? Eu não posso ficar citando aqui porque eu perco meu alcance. Inclusive, para ajudar no alcance do canal, fica a dica aí para curtir, comentar, qualquer figurinha já ajuda, compartilhar, ativar as notificações, tudo isso ajuda bastante no meu engajamento. Pois bem, então a Vênus passou. A gente ainda tem a passagem de Mercúrio aqui fazendo oposição com Urano, fechando esse assunto, mas, querendo ou não, um pouco de resquício, né, das notificações, das notícias, aqui no dia 10 de dezembro. Então foi isso. Agora, para essa semana, o que a gente tem? A Vênus, ela tá em Sagitário. Sagitário, ela tá peregrina, ela tá neutra, não tem nada de extraordinário aqui, tem uma estrela ou outra, mas ela não tá fazendo grandes aspectos com nada tão perigoso. A única coisa que a gente tem de perigoso aqui é o Saturno e o Netuno, que envolve ali uma ilusão, uma dificuldade de comprometimento, uma cobrança, e aí pode gerar também algum tipo de conflito. Não tão grave como Tólima e Urano, mas pode ser que a gente veja algum assunto ainda sobre esse tema, né, contra mulheres, mais especificamente quando a Vênus fizer um pouco mais de órbita aqui no dia 14, dia 15, dia 16, 17, vai acentuando, 18, 19, 20, aqui no dia 20 de dezembro, inclusive a Vênus a 24 e 51, quase 25, ela tá fazendo a quadratura aplicativa exata com o Saturno, né, e o Netuno tá logo em seguida, então pega também esse tipo de aspecto, tá bem? Então, principalmente ali perto do dia 20 de dezembro, pode ser que ocorram mais coisas também. A Lua também vai estar exilada durante esse período, então ela não tá favorável, vai ter sido uma lua nova ali no final de Sagitário, né? Então ela também não tá favorecendo a relação, né, desse tema das mulheres. Então é isso, tá? Sobre esse assunto, né, de feminídio, vocês sabem, é basicamente esse o tema. E é o que eu falo, gente. Toma cuidado, verifique o histórico, né? Cuida com quem anda, onde anda. Não tem como, gente. Não é só para mulheres. Isso é para qualquer tipo de pessoa em situação de vulnerabilidade. Volta e meia eu aviso sobre crianças, volta e meia eu aviso sobre idosos, volta e meia eu aviso sobre qualquer, né, situação ali que esteja sujeita a acontecer. Mas é uma coisa que choca um pouco mais, né? Porque normalmente tem um cunho ali um pouco mais sério, né?
e é mais divulgado também pela mídia, mas, enfim, é pela própria natureza, né, que envolve uma questão emocional muito profunda. Então, é um tema que diminui um pouco o assunto, mas volta e meia aparece quando a gente tem algum trânsito no céu. E eu aviso também para as mulheres, né, meu motivo principal aqui de falar sobre esse assunto é para avisar as mulheres, porque as que ocorreram aqui mais próximas de onde eu moro, todos os casos, o rapaz tinha histórico já. Era fichado, se envolvia com coisa que não era legal, ilícita. Não se relaciona com gente assim. Por favor, né, gente? Vamos ter um pouco de bom senso, um pouco de cuidado, um pouco de noção. É aquela coisa, se você junta isso com aquilo, qual que é o resultado? Você está esperando um milagre, que não tem como, é a ordem natural das coisas. Então não tô falando, nossa, é culpa da mulher. Não é nada a ver com isso, gente. Eu tô falando só para terem cuidado. É uma coisa muito, muito simples, entendeu? Evita. Não vai, não namora, não sai, não conhece, não sorri, não cumprimenta, não dá trela. Não é o correto? Não é o mundo ideal, mas a gente não tá no mundo ideal faz muito tempo, tá? Faz muito, muito tempo. Inclusive, tem algumas gerações já que não dá pra gente ficar conversando com qualquer um, se envolvendo com qualquer um, confiando em qualquer um. Não tem cabimento, entendeu? Não é uma coisa que é de hoje. Não é de hoje, gente. Não é de hoje, não, entendeu? Vocês falam como se a gente precisasse viver na Disney, né? Não sei nem se a Disney é tão confiável assim, né? Mas tudo bem. Mas a gente não tá no paraíso, entendeu? É como as coisas são, infelizmente. Mas eu queria conseguir sair às 3 da manhã sem me preocupar. Mas não dá, minha filha. Infelizmente não dá, entendeu? É a nossa realidade, é o que dá pra fazer. Você vai sair mesmo assim? Não vai, né? Vamos se cuidar. Então, é isso. Não dá pra gente contar com a gentileza do outro, entende? Não tô falando que a gente não deva querer um mundo melhor, se esforçar, mas até ele ficar melhor, a gente tem que se cuidar, entendeu? Aí precisa ficar acontecendo essas situações só porque sim e pronto, acabou. Não, é porque eu quero e aí mesmo assim eu vou fazer e pronto. Não consigo conceber essa ideia, entendeu? Enfim, vamos lá, vida que segue. Claro, gente, cada caso é um caso. Falando dos casos que vêm por aqui, né, gente, é interessante também olhar as estatísticas, né? É muito interessante. Teve um trabalho da faculdade que eu fiz a respeito dessas situações. Eu nem lembro, acho que era uma matéria extra, porque eu sou formada em teologia, né? Inclusive o pessoal fica falando, é bitolada católica, né? Gente, eu sou formada em teologia, interconfessional ainda, né? Não é nem teologia católica, interconfessional, mas tudo bem, vamos lá. Aí tinha esse trabalho que era sobre situações contra a mulher, pra gente fazer uma média de idade, classe social, dentro do banco de dados sobre quantas denunciam, né? E é bem interessante fazer esse tipo de exercício. Bem interessante, porque às vezes a gente acha que tá num lugar e tá no outro, ou se é usado de uma forma correta ou se não é, quem que realmente denuncia, quem não denuncia. Então, é uma coisa que deveria servir para uma, mas tá servindo para outra com propósitos diferentes. É só fazer uma pesquisa, gente, é só pesquisar. Bom, vamos pro céu da semana então, tá? Eu tô gravando aqui no dia 12, na sexta-feira, tô adiantada essa semana, olha só, tô de parabéns, né? E a gente tá tendo uma lua minguante, a priori, o que a gente tá tendo também é a transição do Marte, que tá no finalzinho de Sagitário, ele vai entrar no signo de Capricórnio, então vai trazer um pouco mais de energia, de ação, é mais favorável para as pessoas marciais, né? E as profissões marciais no geral. Cozinheiro, policiais, bombeiros, salva-vidas tendem a ter um pouco mais de força, de energia, e as pessoas que têm muitos planetas em Áries, Escorpião ou um Marte angular tendem a se sentir um pouco mais favoráveis. O Mercúrio, gente, ele tá ruim no signo de Sagitário, ele fica exagerado, ele fica prolixo, né?
Então não é muito uma formatação de lógica, de raciocínio, mas ele tá muito melhor do que quando estava fazendo essas oposições com o Urano e retrógrado. Então ele já tá no finalzinho de onde ele começou a retrogradar, que foi o grau 6 de Sagitário. Então durante essa semana ele vai se aproximar e vai passar esse grau e vai, de fato, esquecer o que aconteceu nessa história toda de Mercúrio retrógrado, que foi terrível, foi terrível. E aí, seguindo por Sagitário, por mais que ele não esteja numa dignidade essencial, tende a ficar pelo menos um pouco mais fluido a situação, né? Não tão nociva. Enquanto isso, a Lua vai minguando, né? Ela passa pelo final de Libra, vai para Escorpião. O Saturno e o Netuno já estão diretos, então quem quer saber mais sobre a conjunção que vai ter em Áries, tem vários vídeos aqui no canal. Por favor, gente, não tem como eu ficar repetindo toda semana sobre esse assunto, porque é um assunto longo. Eu fiz vídeos realmente longos, detalhando todo esse assunto, explicando as possibilidades. Então, fica a dica, né? Aconselho realmente assistir esses vídeos, principalmente se vocês aí têm alguma coisa no começo de Áries ou tem alguma situação emocional, psicológica, é bem interessante verificar, porque ele causa de fato uma instabilidade e já tá apontando os sinais. Inclusive, falando sobre essa entrada do Saturno, né? Claro, é óbvio, o Plutão, né, que tá 2,13 de Aquário, ele já tá seguindo direto, né? Esse ano, de 2026, a gente vai ter ele passando pelo grau 3, pelo grau 4, então vai alcançar alguns outros locais, né? Eu havia comentado sobre a esposa do senhor juiz máximo, supremo, né? Vocês sabem de quem eu tô falando. E que provavelmente a gente veria notícias em relação à senhora, né? A senhora esposa. E saiu, né, gente? Não sei se vocês viram, né, o que aconteceu a respeito de algum dinheiro e coisas do tipo, mas fica a dica para ver também sobre essa notícia, achei interessante. Tem um vídeo que eu coloquei o mapa dele e falei sobre as possibilidades de evento, tá? Então, tá acontecendo, tá acontecendo. Ai, Amanda, você é muito fatalista. Oh, meu Deus do céu, você só vê o lado ruim. Gente, é como o mundo tá. Não tem como. Vou falar aqui de ursinho pimpom e arco-íris. Não dá, né, gente? É o que tá acontecendo. Então eu falo do que tá acontecendo e eu acho interessante a gente se prevenir, observar, se cuidar, prestar atenção. É mão de médico, né? A gente vai apalpando onde dói. Mas não precisa se desesperar, não, gente. É justamente saber o que tem de acontecer, não é ignorar. Eu acho que esse otimismo exacerbado, ele tá mais para uma distorção, né? Uma distopia, uma fora da realidade. É complicado isso aí, tá? É muito complicado. Então, prestem atenção, tá? Fica a dica aí. Que a gente vai se fortalecendo. 15 de dezembro, segunda-feira, Lua em Escorpião. A tendência é que seja uma segunda-feira de muita vontade de agir e mais introspecção. Então, aquela semana que você começa no silêncio e colocando as coisas em prática, terminando os trabalhos, finalizando os projetos. E é muito interessante também já começar numa organização do que você está pretendendo fazer para 2026, o que você quer da sua vida. Eu, particularmente, não sou do tipo de pessoa que fica esperando uma data específica para fazer algo. E é bem interessante que quando vem esse clima de fim de ano, eu gosto de pensar em coisas que eu quero melhorar de uma forma um pouco mais acentuada do que eu faço durante o ano. Sempre tô pensando nisso, mas final do ano parece que gera uma egrégora, né? E eu já começo a aplicar. Então, tô desde outubro, novembro, ouvindo mais música, dando mais risada, estudando mais alguns outros temas que também são do meu interesse e aplicando algumas mudanças aqui no canal. Então, vai ter bastante vídeo diferente, vídeo novo, com umas thumb engraçadas. Eu espero que vocês gostem, mesmo do meu pessimismo, uma coisa assim, dark, que vocês sempre falam, né? Eu falo, ai, gente, pelo amor de Deus. Mas ativa as notificações, né? Os membros já estão se maravilhando ali com as novidades. Também tem como ser membro do canal em algum lugar por aqui. E as mudanças já estão ocorrendo. Não precisa ficar esperando um alinhamento,
Para algumas coisas é interessante a gente começar para ontem. Preciso melhorar da saúde? Hoje. O que eu posso fazer hoje? O que eu vou cuidar da minha alimentação hoje? Vou beber mais água? Vou fazer mais exercício? Vou prestar mais atenção? Vou rezar mais? Vou tomar mais sol? Vou fazer exames para ver como é que estão as minhas vitaminas? Vou ler mais? Começa no hoje, no agora, no que você está conseguindo, no que você está podendo fazer, tá? E, óbvio, para lançamentos, para coisas maiores, depende do que você está querendo, aí é interessante mesmo um alinhamento astrológico. Aí a gente realmente recomenda algo um pouco mais específico, porque exige visibilidade, é um projeto a longo prazo, então é mais interessante realmente ter um alinhamento. Então, por exemplo, para essa semana, essa lua nova, é um momento de recolhimento e de planejamento. A gente vai colocar algumas coisas em prática desde que elas já estejam muito bem planejadas. Aquilo que precisa de visibilidade não é muito interessante. A gente vai preferir uma lua crescente, um sol que não esteja passando por graus de eclipse, graus de quadratura com eclipse, né? Porque os eclipses foram no eixo Virgem e Peixes. A gente encontra até os nodos por aqui. Então ele está fazendo quadratura onde tiveram esses eclipses, está remexendo alguns assuntos, não está muito interessante. Então terça-feira a lua em Escorpião, quarta-feira quarta-feira de manhã, ela faz o trígono com Saturno e com Netuno, trígono também com o Júpiter, aqui acentua as chuvas, tá? Ainda mais que ela tá para mudar de fase de lua. Essa situação de chuvas continua aviso. Fiquem alertas, ativem lá as SMS da Defesa Civil, porque eu não sei exatamente qual região. O que eu sei é que onde tende a ter chuvas, as chuvas tendem a ser muito acentuadas. Então, se cuidem, tá? Isso vai até março. Na quinta-feira, dia 18, a lua entra em Sagitário. Como eu avisei, a Vênus se aproximando, dia 15, 16, 17, agora mais próximos do dia 20, a Vênus em quadratura com o Saturno, a tendência é que fique mais acentuada essa situação com mulheres. Então, gente, sextou no dia 20, de férias, presta atenção com quem você tá saindo, coloca a localização do celular, manda para alguém, avisa onde você tá, não fica em local ermo, sem ninguém. Procure locais mais movimentados com testemunhas, evite o uso de substâncias ali que alterem seu estado de consciência, presta atenção, tá? Presta atenção. E eu falo assim, por exemplo, eu sou casada, graças a Deus, então meu marido, graças a Deus, é um excelente marido, tranquilo, sossegado, mas às vezes eu gosto de sair de casa para fazer caminhada, e como eu moro numa região mais afastada, um pouco mais rural, é óbvio que eu tenho que tomar bastante cuidado, certo? Certo, por mais que seja uma cidade pequena. Meu marido, gente, ele é ninja nessas coisas, muito preocupado. Então, o que eu faço? Eu ativo as notificações do celular, eu tô sempre em videochamada com a minha mãe, e ele me deu várias coisas, assim, desde pra aviso, pra me prevenir. E tem muitas coisas que são bem em conta também, tá? Que vocês podem fazer, desde spray de pimenta, apito. Tem uma caneta que ele me deu agora, que ela é legal demais, muito legal. Quem sabe eu mostro lá nos stories pra vocês da rede social vizinha, já fica a dica pra me seguir por lá. E não é uma coisa assim, de exagero, entende? É uma prevenção, é um cuidado. Ele não gosta muito de ficar andando no sol quente, ele detesta sair. E aí ele vai ficar me prendendo numa redoma de vidro. Eu fiquei andando minha vida toda. É óbvio que eu evito, né? Eu tenho minhas responsabilidades, mas me faz muito bem. Então, claro, quando eu posso, eu vou andar num local seguro. Vou, né, num parque com pessoas, com policiamento. É bem mais tranquilo. Mas enfim, gente, é o mundo que a gente vive hoje, entendeu? Queria que tivesse segurança em toda esquina, todo local? Claro que a gente queria, mas é o mundo que a gente tá tendo hoje. Então, sexta-feira, final de semana. O que acontece no final de semana, perto de final de ano? Não queira deixar sua mãe triste na ceia de Natal e de Ano Novo, tá? Que não vai nem ter ceia se acontecer alguma coisa com você. Presta atenção, evita.
fica em casa, fica com a tua família, entendeu? Evita mesmo, tá? Tem muita coisa que a gente consegue evitar. Enfim, então, deixa eu colocar aqui por horas. A lua nova vai ser bem no final de Sagitário. A gente tá tendo sempre lua nova no finalzinho dos signos, né? Isso acontece de tempos em tempos. Parece que as coisas não se concretizam, né? Fica um ar de ansiedade por ali. Então vai ser mais ou menos aqui, né? Entre 22 e 23 do dia 19 da sexta-feira. A Vênus está próxima, tem tudo quadratura com o Netuno e com o Saturno. Então, assim, Netuno e Saturno, gente, pode ser também relacionada a situações psicológicas, psiquiátricas, emocionais. Então, se você tem alguma tendência, alguma inclinação, alguma coisa, evita, tá? Cuidado, verifique gatilhos e, enfim, várias outras recomendações. Normalmente, situações emocionais, psicológicas, psiquiátricas, elas ocorrem mais na lua cheia, tá? Então, pode ser que essa lua cheia dessa lua nova, então daqui 15 dias, desencadeie algum tipo de crise, tá? Fim de ano, no geral, é muito comum para quem tem algum quadro psiquiátrico, tem mais crises por conta da mudança de rotina, situações familiares, psicólogos e psiquiatras entram de férias, é um caos generalizado, né? Um suco de convergências de um alinhamento complicado. Então, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. Então, vai ser em janeiro a lua cheia. Vai ser na virada de ano, se eu não me engano, né? A lua vai estar quase cheia. Eu até falei do céu, que vai estar bonito, né? Se não tiver muita poluição luminosa, porque a lua cheia já não ajuda muito a ver estrela, né, gente? Eu mostrei ali pra vocês, mas a lua cheia não ajuda muito a ver estrela. Mas, tudo fica aflorado. Inclusive, é um clima de tendência de algum tipo de conflito do Natal pro Ano Novo, tá? Então, tenham cuidado aí. Então, a lua nova aqui, sexta-feira. Aí, no sábado, domingo, a lua se afasta, mas a Vênus continua na quadratura, tá? Deixa eu colocar aqui por dia. Inclusive, no dia 22 vai ser segunda-feira, né? O Sol entra em Capricórnio. Felicidades aos capricornianos. Deus abençoe vocês. Aqui, ó, lua cheia. Aqui começou a pegar a orbe, 2 de janeiro. Do ponto de onde foi a lua nova. Então, quem tem alguma situação, até mesmo física, de saúde, né? Pressão alta, febre, tudo tende a ser mais intenso e mais à flor da pele, ali naquele comecinho de janeiro. Cuidado com o que vocês consomem, tipo de alimento, produtos, até você vai passar uma pomada, tem corticoide e afeta todo o teu neurológico ali. E médico tá tudo de férias, então tenha um pouco de cuidado, tá? Um pouco de cuidado. Eu falo muito essa palavra, né, gente? Mas realmente muita coisa que acontece é falta de atenção, sabe? Muita coisa a gente consegue evitar prestando um pouco mais de atenção. Enfim, para mais detalhes sobre esse céu do fim do ano, tem um vídeo sobre dezembro, sobre as festas de fim de ano, né? Aqui no canal já para vocês. E sobre 2026 também, tem muito vídeo aqui no canal, tem anos que eu tô falando de 2026, né? Um ano intenso, para se dizer no mínimo. Eu espero que vocês tenham uma excelente e abençoada semana. Não se esqueçam de auxiliar no engajamento do canal. Quem quiser consulta é só me mandar uma mensagem, ainda tem algumas vagas para esse ano. E já tô agendando também para janeiro do ano que vem, né? Então aproveita as férias, você vai estar mais tranquilo para fazer uma consulta, a gente consegue ver vários assuntos da sua vida, na questão preditiva também. É só mandar uma mensagem, tem meu contato aqui na descrição desse e de todos os outros vídeos. Cursos, informações, aulas também estão aqui na descrição. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para vocês. Se eu não ver vocês até lá, né? Mas espero que sim, senão até semana que vem. Até a próxima!